Doutor. Excelência. Ô, doutor. Desembargador. Chefe. Desembargador. Doutor, Excelência. juiz. Desembargador. Vossa Excelência. Doutor. Alô, o juiz, por favor, juiz. Por favor, Excelência. Doutor. Doutor, Excelência. Meu chefe. Desembargador. Programa Data Maxima Vênia, entrevistando o lado humano do ser. Ô, Antônio. Luiz. Sérgio. Ô, Luiz. Sérgio. Maria. Ô, Ney. Beatriz. Programa Data Maxima Vênia, hoje entrevistando o desembargador José Olegário Monção Caldas. O desembargador nasceu na cidade de Nazaré no dia 6 de março de 1947. Filho de Maria Benedita Monção Caldas e Silvino de Souza Caldas. Diplomou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1973. Ingressou na magistratura em 1981, sendo Taperoá a sua primeira comarca. Promovido em 1982 para a comarca de Gandu e em 1985 para a vara criminal da comarca de Camaçari. Para a capital, a promoção deu-se no ano de 1988 para a 8ª Vara Criminal e, em substituição, presidiu por algum tempo o 2º Tribunal do Júri, presidindo por 2 períodos também a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, indo depois para a 18ª Vara Cível, de onde foi promovido para o Tribunal de Justiça em 16 de março de 2007, com exercício atualmente na 4ª Câmara Cível. Jornalista, editou o jornal O Nazareno, sendo repórter, redator e colunista dos jornais Estado da Bahia, Diário de Notícias, A Tarde, Jornal da Bahia. Foi fundador da Tribuna da Bahia e trabalhou nas revistas Manchete e Fatos e Fotos, atuando ainda no rádio e na televisão, como redator e editor de notícias e roteirista em algumas revistas e livros editados no país. Assessor de imprensa da Prefeitura Municipal do Salvador, na gestão do prefeito Clériston Andrade. O desembargador José Olegário Monção Caldas foi corregedor das comarcas do interior para a conclusão do biênio 2012-2014 e escolhido corregedor-geral de Justiça do TJBA para o biênio 2014-2016, tendo a posse em 3 de fevereiro de 2014. Presidente da Comissão de Informática do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde fevereiro de 2007, tendo cumprido o 3º mandato. Presidente da 4ª Câmara Cível e da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia. Desembargador, seja muito bem-vindo ao nosso programa Data Maxima Vênia aqui na Rádio Web TJBA. Eu abro o microfone para que o senhor saúde os nossos ouvintes. Bom dia, amigos da Rádio Web TJBA, bom dia aos nossos queridíssimos ouvintes, principalmente os senhores desembargadores, que eu sei que acompanham, os servidores, que acompanham a programação da nossa rádio. Muito bom dia a todos. Desembargador, o senhor como presidente da Comissão de Informática, eu gostaria de saber, atualmente a comissão está executando que projeto? A Comissão de Informática, desde quando eu fui eleito mais uma vez seu presidente, no início do ano passado, se comprometeu a auxiliar a presidente do Tribunal de Justiça nos seus projetos. Então eu costumo dizer, quando pergunta os projetos da Comissão de Informática, são os projetos da presidente Socorro. E hoje a presidente Socorro concedeu à Comissão de Informática a condução, através da minha presidência, da comissão e do grupo de trabalho que organiza a implantação do PJE no 2º grau, de modo que a finalidade desse trabalho é toda voltada para que o Tribunal de Justiça da Bahia possa, ainda esse ano, julgar todos os processos virtualmente. Vamos acabar com o papel nos julgamentos do Tribunal de Justiça. Nenhum processo chegará aqui no papel. Serão todos os processos virtualizados. E com isso, iniciaremos já no próximo mês o processamento e julgamento dos mandados de segurança que são originários das câmaras cíveis. Depois iremos às câmaras
a presidência do Tribunal de Justiça, informatizar todo o trabalho da presidência e depois os processos que sejam originários do Pleno e os processos das sessões cíveis e das câmaras cíveis reunidas. Só os originários. Em seguida, começaremos um trabalho com os processos que vêm dos juízes. Esses processos que sobem, muitos já vão subir digitalizados e alguns, se chegarem aqui em papel, serão transformados em processos digitais e irão para os gabinetes dos desembargadores na forma digitalizada. Quero que você me pergunte o que isso é bom para o desembargador. Perguntarei. Até porque esse projeto é muito importante. O primeiro grau a gente já sabe, com o trabalho feito anteriormente e a desembargadora Socorro deu a continuidade. Mas eu lhe pergunto, qual a importância do projeto PJE para os desembargadores? Há uma dúvida. Eu forcei essa pergunta para lhe esclarecer isso e esclarecer os ouvintes. Há uma dúvida muito grande da eficiência do trabalho desenvolvido pelo CNJ para implantação, e alguns acham até que é compulsório, é obrigatório que seja a implantação do PJE no funcionamento da justiça brasileira. Mas o que eu quero dizer é que na Bahia houve uma preocupação muito grande com o trabalho dos gabinetes, com o trabalho dos assessores, desembargadores e das secretarias. Porque o que nós estamos visando com a implantação da atividade virtual, da atividade digitalizada no processo para julgar no Tribunal de Justiça da Bahia, é facilitar o andamento, dar agilidade ao processo. Então, os desembargadores precisam ter confiança de que esse trabalho, no começo, com um pouco de dificuldade para adaptação, mas nós estamos também customizando o mais que a gente pode para que ele se aproxime da linguagem baiana, do Tribunal de Justiça da Bahia, do modo operandi dos desembargadores, para que não cause muito impacto. E creio que não causará. E então esse trabalho vai agilizar o andamento dos processos. Nós teremos muita agilidade, a facilidade do desembargador, mesmo fora do tribunal, fazendo uma viagem institucional, até eu sei que o desembargador trabalha de férias, até estando de férias, continuar trabalhando, continuar produzindo fora da sua sala, agilizando o andamento dos processos. E, por outro lado, nós vamos produzir julgamentos no dia da sessão de uma forma muito mais ágil e num volume muito maior. Hoje nós estamos atingindo um ápice de 300 e poucos processos por sessão, e eu espero que a gente alcance 1.000 processos. A nossa meta inicial seria 600 processos por sessão, mas nós vamos alcançar 1.000, de tal forma que a desembargadora Socorro diz assim: eu quero, quando acabar o meu mandato, que todo desembargador trabalhe com o processo do mês. De um mês para o outro julga. Então, eu espero que a gente alcance isso até o fim do ano. E vai alcançar, desembargador. Eu, como chefe do NDI, sei da importância da digitalização, porque herdei na administração da doutora Socorro o núcleo de digitalização, que foi criação de Vossa Excelência na presidência da Comissão de Informática. E sei que realmente essa integração, primeiro grau e segundo grau, vai ser muito importante, porque visa tão somente a prestação jurisdicional. E quanto mais rápido, melhor o cidadão será atendido. E esse é um projeto, com certeza, na mão de Vossa Excelência, vai dar tudo certo. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Data Máxima Vênia. Projeto Pai Presente. O projeto Pai Presente do Tribunal de Justiça da Bahia promove o reconhecimento da paternidade de forma consensual e gratuita. Além de ser gratuito, não há necessidade de entrar com processo judicial. Mais informações através dos telefones 0800 284 2252, 71 3372 5167 ou pelo e-mail paipresente@tjba.jus.br. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje entrevistando o desembargador José Olegário Monção Caldas. Desembargador, eu vou pedir Data Máxima Vênia a Vossa Excelência para despojá-lo da sua toga. E agora vamos fazer pergunta não ao desembargador José Olegário, mas à pessoa humana, José Olegário Monção Caldas. Qual a sua origem, desembargador?
O senhor nasceu em que cidade? Me conta um pouco do passado, da sua infância. Me conta aí, vamos saber o lado humano do ser. Bem, eu nasci na minha cidade querida, a Nazaré das Farinhas, a terra morena na beira do rio Jaguaribe. E minha origem de duas famílias, uma família portuguesa de meu pai e uma família de indianos que vieram para o Brasil da minha mãe. E a família Caldas é a família portuguesa, a família Monção é uma família de indianos que foram da Índia para Portugal, moraram numa cidade chamada Monção e de lá vieram para cá construir saveiros. Eles pescavam um peixe muito comum lá no Rio Minho, lá em Monção, que muito valorizado também, que é o savelo. E como eles faziam os barcos deles para pescar o savelo, eles eram chamados de saveleiros, vieram para cá, fizeram esses barcos aqui, que são os nossos saveiros da Baía de Todos os Santos. Foram os primeiros que construíram, trouxeram um instrumento chamado graminho para construir esses saveiros. E aqui eles se diziam saveleiros e houve a corruptela e virou saveiros. E os barcos passaram a ter esse nome de saveiros. Muito bem, e essa origem indiana lhe trouxe algum hábito? A minha família tem perdido os hábitos. Até meu avô, haviam alguns hábitos na alimentação e algumas coisas da linguagem, alguns costumes, da maneira de ter os altares em casa, os deuses da devoção da família, e que está se perdendo, não é? O mundo moderno está se perdendo. Também nós mudamos os hábitos. Eu sou a segunda geração que sai do mar. Minha família, essa família da minha mãe, viveu do mar, todos eles, todos viveram do mar. E já eu, os meus irmãos, primos, nós saímos e passamos a viver na cidade. E viemos viver na cidade, no comércio, tal. Na minha família, por causa meu avô, por parte de pai, que era dono de engenho, fazendeiro, então a gente passou a viver também ligado à fazenda e tal. Então, os hábitos do mar a gente tem, assim, como a gente diz na família, tá no sangue. Todos nós somos marinheiros, somos velejadores. Eu tenho uns cursos da Marinha e meus irmãos também. Então, o senhor veleja, desembargador? Velejo. Eu sou mestre, inclusive, e tenho um curso de capitão. Parece que o desembargador Moacir também, Moacir, né? O comandante Moacir é velejador. Deve ter muita história boa aí para contar, né, não? O mar é uma vida, né? E me diga uma coisa, desembargador, o senhor fala com tanto orgulho e a gente sente essa emoção de Nazaré, o senhor fala da sua cidade. Como é que foi sua infância? Foi muito traquinho, não deu muito trabalho pro pai e pra mãe? Não, sempre tive problema respiratório. Eu era asmático quando era pequeno e míope. Então, eu nunca joguei bola porque não via a bola. Eu sempre tive uma miopia grande. Hoje não tenho mais porque eu operei. Mas eu tive uma miopia muito grande desde pequeno. E tinha muito problema de saúde. Então, eu vivia agasalhado. Eu vivia com roupa de lã, de meia, sempre assim, porque eu estava sempre com problema na garganta, sempre com problema de uma rinite muito louca, que me perseguiu até poucos anos atrás, quando eu descobri que era tudo porque eu tenho alergia a glúten. Assim que tirou o glúten, a rinite acabou, meus problemas acabaram, mas eu vivi 60 anos com rinite, com problema de garganta. Me fala um pouquinho da sua profissão. A gente viu aqui no currículo que o senhor, por muito tempo, o senhor foi jornalista, né? E os principais jornais daqui da Bahia, inclusive fazendo programa de rádio e televisão. E eu até me sinto um pouco inibido porque a presença de uma pessoa que com tanta experiência, e eu começando agora, a gente fica inibido. Mas me fala um pouquinho da sua profissão. Primeiro como jornalista, depois como advogado, provavelmente, depois como magistrado. Bem, na verdade eu comecei como tipógrafo. Eu sou gráfico. Meu pai tinha uma gráfica e fazia um jornal na cidade lá da minha terra, que é o jornal que eu editei. Menino ainda, eu fazia esse jornal junto com o poeta José Bonfim e com um tipógrafo chamado Calango.
A gente fazia esse jornalzinho lá, que acabou em 64, quando meu pai foi preso, por causa da última nossa edição do jornal, que meu pai, ouvindo uma rádio à noite, que ele escutava um bocado de rádios internacionais com programação em português, tinha uma rádio Moscou, uma de Londres, tinha a Voz da América, tinha até rádio de Pequim, com a edição em português e tal. E meu pai ficava escutando essas rádios, ele gostava do negócio de notícia e tal, e ele captou a notícia que dizia que havia uma resistência no sul do Brasil e que Brizola já estava marchando para o Rio de Janeiro com uma tropa do sul para garantir que Jango retornasse ao poder. Isso, nós estávamos trabalhando na gráfica, fazendo o jornal, meu pai escreveu um texto curto, botou na primeira página do jornal e botou assim: Brizola resiste no sul, tudo pela legalidade. Aí culminou com a prisão dia, dele, infelizmente, ele também foi preso. E eu fui conduzido com ele, porque eu trabalhava no jornal parte, e né? tal. Eu era menor ainda. Viemos presos para Salvador, fiquei aqui uns dias, fui liberado porque era menor, depois foi meu pai, ainda demorou, precisou correr atrás de político para pedir, foi uma confusão, até que, graças a Deus, meu pai foi liberado. Bem, depois de gráfico, né, depois de trabalhar lá no jornal e depois desse incidente de 64, em 65 eu passei, quando eu voltei para Nazaré, depois do episódio de ter vindo para cá, eu voltei para Nazaré e perdi o ano, porque eu já tinha perdido um tempo da escola e traumatizado, minha mãe também, todo mundo, a família, vocês sabem, numa situação dessa, a gente que é do interior, a família se abala muito. Então eu terminei não continuando a estudar naquele ano e no ano seguinte eu resolvi que viria estudar em Salvador. Me matriculei aqui, vim com meu pai, me matriculei aqui, levei esse começo do ano e encontrei aqui uns nazarenos que trabalhavam em jornal. Encontrei Luiz Luzi, Silva Filho, Antônio Lins. Nazaré deu muito jornalista a vida inteira. E aí me aproximei deles e comecei a frequentar a redação do Estado da Bahia. E fiquei lá como foca, ganhando um valezinho para fazer algumas matérias. Fiquei trabalhando assim, escrevia e sempre tinha um copydesk para consertar e tal. E eu, com a recomendação desses amigos, leia no outro dia como ficou para aprender. E eu fui fazendo e terminei que comecei a trabalhar mesmo no jornal, passei para o Diário de Notícias e aí tirei a DRT, que naquele tempo não tinha curso de jornalismo, bastava que você trabalhasse durante algum tempo no jornal, com atestado do jornal, você tirava sua carteira de jornalista. Então, tirei a carteira de jornalista e logo depois fui convidado para trabalhar no Jornal à Tarde. E quando estava no Jornal à Tarde, eu fui trabalhar no gabinete do prefeito. E depois que trabalhei no Jornal da Bahia, veio a Tribuna da Bahia, eu fui trabalhar na Tribuna da Bahia também, sou fundador da Tribuna, né? Participei com Elmano Machado, Jairo, aquele povo que começou a Tribuna, eu participei do número 0 da Tribuna. Enquanto isso, trabalhei em rádio também, na Rádio Cruzeiro da Bahia, tinha um programa, RCB Notícias, que eu editava. E trabalhei como repórter da Rádio Sociedade. Quando eu estava nos associados você termina trabalhando em tudo, né? Fiquei um pouco na televisão, depois na TV Aratu, com Mozart Santos. Eu fui ser o editor de um programa que era Bahia Social e Econômica. Mozart depois foi embora para Sergipe e Armando Ume o sucedeu, Armando Ume. Depois era delegado de polícia, foi ser vereador e tal. E depois aí fui trabalhar na Manchete, fiquei em Manchete, fazer fotos, já me formando em Direito e formado em Direito. Eu levei alguns meses no jornal, mas aí tive uma proposta para ir para o escritório de um amigo no interior e também nessa época consegui um cargo de funcionário do Estado, diretor do SERIM, em Santo Antônio de Jesus, e fui para lá. E aí começou a minha vida de advogado, advoguei 9 anos mais ou menos, e fiz o concurso, aliás, advoguei acho que 7 anos, eu nem lembro. Eu fiz o concurso para juiz, passei a vencer juiz e, na verdade, meu sonho realmente, desde que comecei a estudar, foi ser Carreira magistrado. de magistrado, E estou aqui hoje.
Muito bem. Vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Data Máxima Vênia. Projeto Ciranda do Saber. Incentivar a leitura através de doações de livros. Ler é massa, doar livros também. Doe, leve, leia e troque. Local das doações. NDI, Sala 03 do Anexo. Biblioteca do TJBA e Biblioteca do Fórum Rui Barbosa. Projeto Ciranda do Saber. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje recebendo o desembargador José Olegário Monção Caldas. Desembargador, família, me conta um pouco da sua família. Hoje é casado, filhos? Hoje eu sou casado, eu tenho 4 filhos. Um menino e 3 meninas. São, assim, meus tesouros. Eu acho que a vida de jornalista, a vida inicialmente de estudante que veio morar sozinho aqui em Salvador e tal, desde muito cedo, eu não tive uma estrutura de família, assim, nesse período, que eu pudesse casar cedo. Eu casei velho, mas muito feliz com meus filhos. Eu tenho uma família que eu adoro. Já tem neto? Tenho um neto, Gustavinho, um neto lindo. Neto diz que é a paixão de todo E pai agora ter um neto. E tem uma pequena, a minha mulher tem uma netinha que os filhos dela também são como meus filhos, como os meus são como dela. O meu neto chama ela de vó e a netinha dela também me chama de vô, né? A Verônica. Algum hobby, desembargador? Eu sou velejador por hobby, mas um hobby assim que é quase profissão. Um dia um amigo meu fez uma crônica no Jornal à Tarde, falou de meu avô, o mestre Monção, né? Falou do meu avô na Baía de Todos os Santos, e que ele mestrava um saveiro aí na Baía de Todos os Santos e tal. E esse amigo meu, quando disse que eu era magistrado, que eu era, na verdade, disse assim, velejador e magistrado nas horas vagas. Mas é brincadeira dele, porque ele sabe que eu vivo dia e noite pelo mar. Eu sou apaixonado pelo Rio Jaguaribe. É só velejar, também pesca? Por esse mar da Baía de Todos os Santos e por qualquer mar. Em qualquer lugar que eu vou, se tiver mar, eu não me importo de ir à praia, de entrar na água, isso não. Mas de montar, nem que seja numa canoinha, numa jangada, eu quero. Tem que velejar um pouquinho, né? Eu pesco pouco. Eu não sou pescador. Eu gosto do vento, gosto do mar, eu gosto de sair por cima da água sem parar. O pescador para pescar. Eu não tenho muito essa vontade de fazer isso, eu faço muito pouco. Mas gosto muito de velejar. Gosto de viagens longas. O mar é interessante, né? É muito interessante o mar, né? O mar natureza. É maravilhoso. O senhor, na sua vida como jornalista, como magistrado, deve ter casos e causos. Me conte algum caso importante, aquele caso que marcou a sua vida, ou como jornalista ou como magistrado. Bem, como jornalista, eu posso dizer que tive algumas entrevistas que ficaram famosas na época e que foram marcantes mesmo. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma mulher que vivia nas ruas de Salvador, chamada Belinha. E logo depois ela apareceu morta, ela dormia sentada numa cadeira de engraxate que tinha na ladeira da praça, bem em frente ao Corpo Bombeiro. E ela amanheceu morta ali. E eu trabalhava no Jornal da Bahia. E de manhã eu passava por ali para ir para o jornal. Eu vinha andando de onde eu morava, que era em Nazaré, descia a ladeira lá do fórum e vinha para o jornal. Estava muita gente, eu cheguei, eu me deparei com Belinha, que estava morta. E eu tinha conversado com ela, feito entrevista com ela, dei comida e tal, para poder a gente conversar, tiramos fotos e tal, para ela me contar a história dela. E como eu estava recentemente sabendo dessa história, eu desabei. Eu era muito jovem e aí eu fiz uma matéria revoltado contra a morte. Eu fiquei inimigo de Thanatos. E tive outras matérias, assim, outras coisas importantes. Quando Mariel Mariscal fugiu, eu que o localizei e fiz uma entrevista com ele. Publiquei a capa da Manchete, a capa da Fatos e Fotos, as duas edições da Manchete e da Capas e Fotos, da Manchete e da Fatos e Fotos, as capas foram minhas, com essa volta do Mariel Mariscal.
e outras assim. E aqui na magistratura, todo o processo é um caso sério, que a gente tem que tratar com seriedade, com muita atenção e muita dedicação. Então não sei dizer qual mais nem qual menos. É difícil. Mas tem os causos. Tem alguns. E agora eu me recordo de um, porque eu tentei me lembrar assim e tal. Eu me lembrei que uma vez eu estava junto com o professor Abílio Coutinho. Ele era casado com a promotora lá de Gandu e ele ia para lá, para Gandu, de vez em quando e ficava com ela. E um dia ele estava lá corrigindo provas do meu lado, eu despachando, e a gente conversando e ele corrigindo provas. Entrou um rapaz e me disse assim: Excelência, eu acabei de dar entrada numa petição, queria que o senhor despachasse. Eu disse: pois não, falou com a escrivã. Falei, mas ela disse que o senhor tinha que autorizar porque o senhor já estava com os processos aí trabalhando. É um inventário e eu preciso voltar. Eu moro em Itabuna e queria que o senhor despachasse para eu voltar já com o despacho. Eu disse: mande vir, fale com ela que eu disse que pode trazer. Ela trouxe e eu comecei a ler uma petição de inventário que ele dizia que seu fulano de tal morreu e deixou a mulher e tantos filhos. E como bens, ele deixou bens imóveis, uma casa e um terreno, uma casa em tal lugar, um terreno em tal lugar, semoventes, uma Brasília na cor verde. Aí eu olhei assim, quando eu vi esse negócio, eu achei graça, mas discretamente cheguei, mostrei a Abílio Coutinho, e Abílio tinha umas tiradas incríveis. Meu ex-professor, né? Saudoso Abílio, ele tinha umas tiradas realmente incríveis. Olhou para o rapaz assim e disse: meu menino, você foi meu aluno? Ele disse: não, eu estudei no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Abílio disse assim: me diga uma coisa, esta Brasília muge, ruge ou late? Muito interessante esse caso do desembargador. Se o senhor pudesse voltar no tempo e alterar algum fato na história, no mundo, o que alteraria? Da humanidade? Isso, o que alteraria? Essa eu alteraria na hora. Eu tiraria Jesus da cruz, botava uma coroa e dizia: agora você é o rei do mundo, tome conta desse planeta aí. Muito bem. E na sua história pessoal, alteraria alguma coisa? Não. Eu vivi muito bem até hoje. Eu não tenho nada, não mudo nada na minha história. Eu digo sempre que a minha história é porreta. Então, a próxima pergunta: arrependimento? Nenhum, de nada. Ok, vamos rapidamente ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Ping Pong. Aplicativo com serviços para o cidadão. O TJBA disponibilizou para as plataformas Android e iOS um novo aplicativo de serviços. É o TJBA Cidadão, uma ferramenta que permite ao usuário cadastrar os processos para o seu acompanhamento, além de receber notificações das movimentações. O aplicativo permite também a consulta de processos judiciais, jurisprudência e ao sistema de selo digital, que traz informações sobre o DAGE eletrônico, a autenticidade de selos e legitimidade de certidões judiciais, além do acesso ao Diário da Justiça eletrônico. Baixe já o aplicativo e tenha os serviços do tribunal na palma da mão. Estamos de volta com o programa Data Máxima Vênia, hoje com muita honra, recebendo o desembargador José Olegário Monção Caldas. Desembargador, perguntinhas rápidas, respostas rápidas. Uma cor. Tem coisas que eu não tenho jeito de escolher um só. Deus também foi assim, né? Ele criou o mundo num sistema binário, ele dicotomizou tudo. Então, tudo tem o preto e o branco, o sim e o não, o claro e o escuro. Então, cor, eu só gosto de azul e preto. Pronto, tá escolhido. E acho que os dois juntos fica uma combinação muito bonita. Um número. Agora, eu acho muito bonito morena de amarelo e loira de vermelho. O número, desembargador? O 3. Um ator? Mas eu quero explicar também. Tudo bem. Eu falei que eu gosto de dicotomizar e digo Pronto, 3. Então vamos refazer. O ping-pong não vai ser uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Vamos deixar... Isso. Eu tenho que explicar porque 3 agora e não
1 e 2, ou 3 e 3, ou 2 e 2. Tá certo. Na verdade é porque eu acho que 3, eu faço um raciocínio parecido com Dostoiévski, que disse que 2 e 2 são 5. Eu digo 3 é porque se você decompor o 3, ou somar os 3 unidades e você somar, tudo dá 1. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o 3, para mim, é maravilhoso, junto com o 1, né? Se transformando no Deus único. Muito bem. Um ator. Lima Duarte. Quer explicar por quê? Quero. Lima Duarte é tão bom ator, que eu duvido que 90% das pessoas que já assistiram Lima Duarte saiba que ele tem um defeito físico num braço. Não sabia disso. Ninguém percebe. Eu, porque trabalhei em televisão e o conheci pessoalmente, sei que ele tem um defeito físico. Mas ninguém olha Senhorzinho Malta, Chico Diabo e vê o sujeito com defeito no braço. Realmente, eu acho nunca ele percebi. maravilhoso. Uma atriz. Marília Pêra. Olha, eu não estou escolhendo os atores internacionais, até porque eu não os vejo tanto, não os conheço assim, para poder dizer quem é melhor que quem, mas eu acho que Marília Pêra está à altura de qualquer ator internacional. É uma diva do cinema brasileiro. Um dia na semana. Qualquer dia de ir para o mar. Esse é o dia. Qualquer dia. Então, ou sábado ou domingo ou um feriado, né? Vai para o mar. Nas férias. Nas férias segunda, também, terça, né? Todos os dias. Muito bem. Um lugar na Bahia. Jaguaripe. Lugar mais lindo do mundo. Um lugar no Brasil. Difícil no Brasil. Mas eu digo assim, a Baía de Todos os Santos é maravilhosa. Mas eu sou apaixonado pelos Lençóis Maranhenses. Já andei lá e acho aquela coisa assim, estranha, sabe? Um aspecto assim de que você saiu do mundo que você vive. Um lugar no mundo. Quando eu falei também de um lugar no Brasil, eu gostaria também de acrescentar Noronha embaixo d'água. Mas Noronha, para mim, é um lugar do mundo, não é um lugar só do Brasil. Do mesmo jeito que a Baviera. Eu acho a Baviera lindíssima, mas eu acho Noronha o lugar do mundo, embaixo d'água, não é na ilha, não. Mergulhando, eu acho que é maravilhoso. Perfeito, Noronha. Né? O senhor odeia a gente? Eu não odeio ninguém, não tem um. Adora a gente? Muito. E principalmente se for simples e boa. Ok. TJBA, Tribunal de Justiça da Bahia. Aqui eu escrevo a maior história da minha vida. Então, é amor eterno. Vou fazer uma pergunta que não está no script. Nazaré das Farinhas. Nazaré das Farinhas é a minha terra amada. Nazaré... Eu acho que todo nazareno é assim. Todo nazareno é devoto de Nossa Senhora. Ele pode ter qualquer religião, mas Nossa Senhora não sai do coração dele. E é devoto de São Roque. Então, eu tenho por Nazaré uma paixão muito grande. Sinto que a minha terra tem sido governada com uma certa displicência. Há uma falta de cuidado com a terra e com a gente da terra. Mas ninguém tira a beleza, ninguém tira a energia de Nazaré. Uma música? Dindi. Não tem música mais bonita que eu conheça não, viu? Didi é muito... Principalmente Leni Andrade cantando, Rosa Passo, eu acho que as duas interpretam maravilhosamente bem. Muito bem, desembargador. Chegamos ao fim de mais um programa Data Máxima Vênia. Foi um prazer entrevistá-lo. Antes da gente tocar a música que o senhor escolheu para finalizar o programa, eu deixo o microfone aberto para as saudações finais. Amigo, eu quero agradecer e eu me diverti. Foi bom, eu quero que os ouvintes também sintam que uma entrevista dessa, ela conduz a gente a abrir o coração, a não se preocupar com a ideia, nem com a voz. A gente realmente fala pelo coração, pelo
que a gente sente, né? Pelo sentimento. E isso é um momento realmente gostoso na vida. Eu lhe agradeço o convite para fazer isso. Me chame quantas vezes quiser. Pronto, o microfone está aberto sempre, a rádio está à disposição de Vossa Excelência. E a filosofia do programa é essa, né? Mostrar o lado humano do ser. Atrás do desembargador, né? Atrás da toga, existe um ser humano, existe uma história de vida. Isso é a filosofia do nosso programa e a gente vai continuar fazendo, se Deus quiser. Aos ouvintes da Rádio Web TJBA, os nossos agradecimentos pela audiência. Ouçam agora a música Dindi com Leninha Andrade. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras, pra onde elas vão, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Se soubesses o quanto eu te quero, o mundo seria din-din, tudo din-din, lindo din-din. Se um dia você for embora, me leva contigo, din-din. Deixa din-din, fica din-din. E as águas desse rio onde vão, eu não sei. Eu toda a minha vida esperei, esperei, esperei por você. Que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, din-din. Olha, din-din, adivinha, din-din. Que existe, você não existe, din-din. Olha, din-din, adivinha, din-din. Deixa, din-din, que eu te adore, din-din.